Jô, vou te fazer um pedido, Jô. São 8, 9, Sim, 10, 11 capítulos, né? São 4 capítulos, bem sim. devagarinho, se não puder terminar hoje sem pressa, e tem Tá, bastante coisa para ver aqui, Jô. tá bom, tá bom. Meus queridos irmãos, eu cheguei a estar tão ansioso aqui para essa aula que eu nem abri o PowerPoint, se bem que a gente nem vai usar ele muito hoje. Depois eu encaminho para vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ótimo. Abram suas Bíblias, por gentileza, em Ezequiel, capítulo 8. Ezequiel, no capítulo 8. Eu espero que os irmãos entrem aí para participar, porque com esse título Deus foi embora, é capaz dos irmãos nem virem, né? Para assistir. Ninguém quer que Deus vá embora, todo mundo quer que Deus fique. Mas nessa noite, então, de Ezequiel 8, 1 a 11, 25, é isso que nós vamos trabalhar e vai ficar então compreendido, porque afinal de contas, Deus foi embora. E esse trecho, queridos, vai ser um relato altamente simbólico de novo e bastante impressionante, porque o que Ezequiel vai fazer é descrever a viagem dele em visões ao templo em Jerusalém. E ele vai ter, então, da parte de Deus, uma explicação dramática do declínio de Jerusalém, do povo do Senhor, e dos motivos do castigo divino que o Senhor está anunciando através do profeta. E está muito ligado à arrogância dos habitantes e dos líderes de Jerusalém, e é por isso que eles vão enfrentar a realidade da disciplina divina. Mas no final do capítulo 11 tem um lado positivo nestas visões. Deus vai assegurar para o profeta que ele ainda vai recolher o povo dele, vai trazer o povo de volta do cativeiro santificado, e essa comunhão vai ser aperfeiçoada por causa do trabalho de Deus nesses anos todos aí de cativeiro, segundo o profeta Jeremias, 70 anos de cativeiro, né? Então, a gente estudou Ezequiel capítulo 7 na semana passada e tinha um refrão assim que batia bastante: o fim vem, chegou o fim. E no meio daquele capítulo todo, especialmente capítulo 7, tem um versículo aqui que eu gostaria de evidenciar para vocês, capítulo 7, versículo 22. Deus disse o seguinte: desviarei deles o meu rosto, e eles profanarão o lugar que tanto amo. Este será invadido por ladrões ou por saqueadores que o profanarão. E Deus está anunciando que Babilônia vai ser a vara utilizada na mão dele para que ele possa então destruir Jerusalém e nivelar o templo. Isso vai acontecer em 586. A gente vai entrar no capítulo dessa noite, que vai informar uma data para a gente, que a gente vai estar entre 592 e 591. Então está muito próximo já da queda de Jerusalém. E essa afirmação do capítulo 7, versículo 22, para o povo foi chocante, quase que inacreditável. A afirmação é a seguinte: eu vou desviar o rosto do meu povo de Judá. Quer dizer, Deus vai olhar para o outro lado, não vai mais olhar favoravelmente para o seu povo. E os inimigos, por causa da ausência de Deus, por causa do fato de que Deus não vai olhar mais favoravelmente para o povo, eles iriam entrar no templo de Jerusalém, saquear o templo e profanar a própria casa de Deus. E isso foi muito difícil para o povo de Deus entender na época, até acreditar nisso. Porque o templo, ela era a casa de quem? Ela era a casa de Deus. Será que alguém pode expulsar Deus da própria casa dele? Será que alguém pode vencer o Senhor? A cidade de Israel era a cidade santa. Ela era escolhida pelo próprio Senhor. Deus colocou o nome dele em Jerusalém. E será que alguém pode tirar Deus da própria cidade dele, se Deus habita nesse lugar santo? E se Deus habita no lugar santo, as pessoas que estão nesse lugar, elas estão seguras, porque com o poder de Deus, ele protege o local onde ele está. Então, a ideia de destruição, a ideia de um fim que o Ezequiel acabou anunciando no capítulo 7, era uma ideia que as pessoas não conseguiam engolir. Tudo bem, algumas pessoas foram levadas para o cativeiro em 605, em 597, um pouco antes, mas elas estão lá e elas estão sofrendo. Nós que estamos aqui, impossível da cidade ser destruída. O templo está aqui, né? A cidade é a cidade de Deus. E foi esse pensamento do povo na época
que vai ser respondido para nós agora nos capítulos 8 a 11 nessa noite. E a gente vai olhar então para esses capítulos e Deus vai dar os motivos pelos quais, afinal de contas, ele vai cumprir com isso que ele está dizendo, o fato da destruição de Jerusalém, e nós vamos ver por que vai acontecer então essa destruição. Então, a primeira coisa que a gente precisa anotar aqui em Ezequiel capítulo 8, versículo 1 e 2, questões referentes à data aí. Ele está dizendo no capítulo 8, versículo 1, que aconteceu no 5º dia do 6º mês, do 6º ano do exílio. Ele e algumas autoridades de Judá estavam sentados na casa dele, quando a mão do soberano Senhor veio sobre ele então. Quando a gente leu Ezequiel capítulo 1, versículos 1 a 3, lá nos informou que as primeiras visões, aquela que ele teve dos seres viventes, que são os querubins, e acima dos querubins, ele viu a glória de Deus. Lá aconteceu no 5º dia do 4º mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, aproximadamente 593. Agora, essa visão aqui é 5º dia do 6º mês do 6º ano. Então, mudou do 5º para o 6º ano. Lá era a questão de 6º mês. Agora, aqui é 6º mês, lá era 4º mês. E o dia era igual, 5º mês. E se vocês compararem as datas depois com mais cuidado, vocês vão ver que as primeiras visões do capítulo 1 e essa do capítulo 8 passaram-se 1 ano e 2 meses apenas. 1 ano e 2 meses entre as visões do capítulo 1 e as visões agora do capítulo 8. E lembra que o que teve nesse interim foi aquelas cenas que ele fez, deitando de um lado e do outro, que dá quase 430 dias. Então, é por essa razão que a gente tem esse tempo entre as duas visões aí. Agora, lembra lá no capítulo 1, versículo 1, que tudo isso começou no 30º ano, e 30º ano referia-se, então, à idade do profeta Ezequiel. Lembra que ele era um sacerdote, e como um sacerdote, se ele estivesse em Jerusalém e não estivesse no cativeiro, segundo o que diz Números, capítulo 4, versículo 3, ele iria estar servindo no templo do Senhor. Mas, infelizmente, ele foi levado para o cativeiro, e a gente pode imaginar a decepção do profeta. Se preparou uma vida inteira para servir no templo e agora está no cativeiro. Está longe de Jerusalém, lá na Babilônia. Então, no capítulo 8, Deus vai fazer algo especial para o Ezequiel. Numa visão, o Espírito vai pegar Ezequiel e vai levar ele lá para o templo em Jerusalém. E como um sacerdote, ele vai poder olhar para o templo com aquela esperança de ver dentro do lugar mais sagrado, do lugar santíssimo onde Deus habita, pessoas adorando e servindo a Deus, comprometidas e dedicadas a Deus. Porém, o que ele vai ver é decepcionante para um sacerdote fiel. Ele vai ver uma sequência de cenas lamentáveis de pessoas que não estavam respeitando nem um pouquinho o nosso Senhor. E a gente vai ter, então, descrito para a gente agora no capítulo 8, quatro cenas. A primeira cena, queridos, está na segunda parte do versículo 3 até o versículo 6. Quando ele chegou na entrada da porta do norte, ele está tendo a possibilidade de ter essa visão do templo em Jerusalém, ele viu colocado um ídolo. E esse ídolo provocava os ciúmes de Deus. Como assim, Josué? Ciúmes não é uma coisa ruim que a gente precisa evitar? Sim e não. Ciúmes, amados, é um sentimento que é despertado quando nós vemos alguém de posse de alguma coisa que nos pertence. Agora, a gente não deve ter ciúmes quando nós estamos assim querendo desejar o que os outros possuem. Isso a gente precisa evitar, isso é quase uma inveja. Mas nesse contexto nós estamos falando sobre Deus. E Deus merece algo que ninguém tem o direito de tirar dele, que é a adoração. Especialmente do seu povo, que tinha aliança com ele. Lembra Jeremias capítulo 2, versículos 1 e 2, também 3, 1 e 2, que profetizou cerca da mesma época, começando um pouco antes? Jeremias descreveu o povo de Deus como a esposa de Deus. E a ideia nessa primeira cena, dos versículos 3 a 6, é que dentro da casa de Deus tem um amante. A esposa de Deus está em relacionamento com uma imagem.
um ídolo colocaram no próprio templo do Senhor. E aí Deus pergunta, no versículo 6, primeira parte, e ele me disse, filho do homem, você vê o que estão fazendo aqui? As práticas repugnantes da nação de Israel? Coisas que me levarão para longe do meu santuário? E essa é uma pergunta-chave nesse contexto todo. O efeito da idolatria do povo de Judá vai ser afastar o Senhor da própria casa dele, afastar o Senhor do seu santuário. E esse é o ponto desses 3 capítulos que a gente vai ver hoje. Esse é o ponto principal. Com as práticas, o povo expulsando Deus da própria casa dele por causa dessa traição, de estar adorando um outro Deus. E no versículo 6, segunda parte, o que Deus disse para ele foi o seguinte, você vai ver coisas piores do que estas ainda. Aí nós temos uma segunda cena, versículos 7 a versículo 13, ele entra no pátio do templo em visão e ele vê um buraco no muro. E aí, então ele é ordenado para escavar aquele muro e ele encontra uma porta. Talvez desse para um recinto escondido lá no templo do Senhor. Mas se tem alguma coisa escondida no próprio templo do Senhor, ainda pertence ao Senhor. E Ezequiel, então, encontra 70 anciãos do povo, mesmo número que Moisés separou para ajudar ele lá em Números capítulo 11, mesmo número de integrantes do Sinédrio no Novo Testamento, e ele até cita o nome de um desses 70 anciãos, homens experientes da nação que deveriam estar conduzindo a nação a servir o Senhor de todo o coração. Era Jazanias, filho de Safã. A gente não tem outras informações desse homem. Mas esses 70 anciãos estavam diante de vários deuses desenhados na parede, servindo esses deuses, inclusive com incenso. Agora, o incenso no Velho Testamento representava as orações do povo. Geralmente o incenso era aceso de frente para aquela cortina que separava o santo do lugar do santíssimo lugar, e aí a fumaça atravessava a cortina e entrava no santíssimo lugar, na presença de Deus, representando as orações que eram oferecidas a Deus. Salmo 141, versículo 2. Então, no próprio local, no templo do Senhor, onde deveria ser oferecido incenso para ele, representando as orações a ele, nós tínhamos 70 anciãos numa câmara escondida na casa do Senhor, oferecendo esse incenso que representa as orações para diversos ídolos que eles haviam desenhado. E nota a atitude desses 70 anciãos na segunda parte do versículo 12. Eles dizem assim, o Senhor não nos vê? O Senhor abandonou o país? A atitude desses anciãos referente ao próprio pecado deles é inacreditável. Eles estão dizendo, Deus não está vendo nada disso. Nós estamos escondidos aqui, nessa câmara do templo, nesse recinto do templo aqui, e Deus não vai saber daquilo que a gente está fazendo. Que engano. Quando a gente peca, queridos, de certa forma, se nós estamos sabendo que nós estamos pecando, será que a gente não está tentando se enganar, assim como esses homens estavam se enganando? Deus não vai ver, Deus não vai me julgar. Mas se é pecado alguma coisa que a gente está fazendo e sabendo que a gente está fazendo, será que Deus não está vendo mesmo? Será que alguma coisa passa despercebida aos olhos do nosso Santíssimo Deus? Aqui, esses 70 anciãos que tinham mais capacidade até e mais oportunidade de entender sobre relacionamento com o Senhor, eles estavam se enganando. Eles estavam profanando o templo do Senhor, num lugar escondido, e acreditando que o Senhor não estava vendo o que estava acontecendo ali. E aí, Deus diz para o profeta Ezequiel de novo no versículo 13, você está vendo o que está acontecendo aí? Eu vou te mostrar coisas piores, coisas mais repugnantes. A terceira cena, versículos 14 e 15, Ezequiel é levado à entrada do templo, à entrada da porta norte da casa do Senhor. E ele vê mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Tamuz era um deus de fertilidade da Mesopotâmia. Alguns dizem que ele teve ligação depois com a Afrodite, a deusa dos gregos, que era ligada à sensualidade. Então, nota a ênfase. No templo,
santíssimo do Senhor, na casa do Senhor. Elas estavam adorando a uma deusa da sensualidade. E o que Deus diz de novo para o profeta, versículo 15, você vai ver coisas ainda mais repugnantes. A quarta cena está no versículo 16 e 17. Ezequiel vai no pátio interno da casa do Senhor, e entre o pórtico e o altar ele vê 25 homens. E esses 25 homens estão com os rostos voltados para o oriente, e eles estão prostrados diante do sol, adorando o sol. Agora, se eles estão voltados para o sol, eles estão de costas para o templo do Senhor, estão de costas para Deus. A ideia, viraram as costas para adoração a Deus, para adorar alguma coisa que Deus criou, que é o sol. O que Deus queria mostrar para Ezequiel com essas cenas todas? A ênfase do capítulo 8, versículo 6 de novo. 8:6, filho do homem, você vê o que estão fazendo? As práticas repugnantes da nação de Israel. Essas coisas me levarão para longe do meu santuário. Lembra da ideia do povo? Nós estamos aqui em Jerusalém, nós estamos seguros. O templo do Senhor está aqui. Mas a segurança do povo, ela depende da presença de quem no templo? Da presença de Deus. Se Deus está sendo afastado do templo dele por causa da idolatria e de outros pecados, que base de segurança eles vão ter? Nenhuma base de segurança a mais. Agora, para encerrar o capítulo, eu gostaria só de fazer uma aplicação prática, e daí eu passo para o Giovanni, olhando para esse capítulo, uma frase só de aplicação prática. Nós temos que cuidar com o seguinte pensamento. Estou na igreja, estou seguro. Independente do que eu faça, Deus está aqui. Cuidado. A nação de Israel se iludiu com esse pensamento. E nós que somos o templo do Senhor, o templo do Espírito Santo, tanto como igreja como pessoalmente, temos que cuidar com essa ilusão. Temos que cuidar para não cair na tolice dos 70 anciãos. Nós estamos fazendo um monte de pecado, nós estamos conseguindo esconder tudo de Deus e ele não está vendo. E Deus está revelando para o profeta Ezequiel, veja aqui o que está acontecendo. Essa é a razão pela qual eu estou disciplinando o meu povo. Giovanni, querido. Vou tirar algumas dúvidas aqui. Eu sei que muita coisa é simbólica, mas esse homem que ele está levando Ezequiel, ele vai aparecer mais vezes nos outros capítulos. Sempre ele conduzindo Ezequiel. A gente poderia definir como Jesus, porque o Espírito não é, porque depois vai dizer lá embaixo, onde é que está aqui, o Espírito levantou-me entre a terra e o céu em visões, ele me levou a Jerusalém. Esse homem poderia ser quem, esse homem? O do capítulo 9? O do capítulo 9? Do 8. Em que versículo exatamente? 2. Olhei e vi uma figura como de um homem. Do que parecia ser a sua cintura para baixo, era como um fogo dali. Ele vai levar Ezequiel. Aqui no 2 é Deus. Porque lembra que ele vai dizer, depois versículo 4, que o que ele está vendo é a glória do Deus de Israel com a visão que ele teve lá na planície no princípio, no capítulo 1. E esse versículo 2 está descrevendo exatamente a forma que descreveu a Deus em Ezequiel capítulo 1, no versículo 26 até o versículo 28. Então, ali é Deus. Ele teve a visão da glória de Deus de novo. Ele vai aparecer mais vezes depois, então. O ídolo que provoca o ciúme de Deus, ou seja, Deus tem ciúmes. Tiago 4:5 fala, o Espírito de Deus tem ciúmes. Ou seja, Deus quer a primazia, ele não aceita dividir ele com ninguém e nem com nada. Não só ídolos, né? Mas com o mundo, com a criação. Aqui as 70 autoridades de Israel, penso eu, que seriam autoridades anciões, são aqueles que teriam a obrigação de ensinar, de conduzir o povo, passando para os dias de hoje, os evangelistas, os mestres, aqueles líderes que levam o corpo de Cristo, têm que ensinar, conduzir, exortar, corrigir. As autoridades que teriam uma missão estavam negligenciando. Tammuz aqui, as mulheres buscando a deusa da sensualidade, representando, esquecendo de Deus e buscando coisas do mundo para socorrer as necessidades dela, esquecendo que Deus poderia atender, talvez, não sei se era fertilidade ou não.
e os homens aqui adorando o céu, ou seja, ainda nos dias de hoje, a criatura adorando as coisas criadas por Deus. Tem uma passagem que fala sobre isso. Isso acontece muito hoje, né? Os homens esquecem de Deus, esquecem de adorar a Deus e buscam os prazeres do mundo, adoram as coisas do mundo e por aí afora. Só um pequeno comentário. Romanos 1, 21 a 26, Giovanni, ou a 25, a ideia de adorar a criatura em vez de Criador. Paulinho, meu querido. Boa noite, amados. Esse momento que está falando aí dos ciúmes seria o próprio zelo de Deus pelas suas coisas, né? Aquele momento que Jesus, lá em João 2, né, vê lá o povo lá ali no pátio do templo, né? Então ele faz o chicote, né? E expulsa as pessoas. É esse zelo que ele tem né? Pelo templo de Deus que tá aqui exposto aqui, né? Em relação a isso aí. Hoje, muitos lugares aí tem muitas coisas, né? Tem lanchonete, eles fazem, né? E querendo ou não, a gente não deve ter isso aí, né? De fazer de comércio, é verdade. Apesar do local onde a gente reúne não ser como o templo de Deus do Velho Testamento, mas o princípio a gente tem que trazer para o nosso meio de não comercializar a religião. Né? Comercializar nada, isso, exatamente. Sim. Joia. Fernando, meu querido. Boa noite a todos. Boa noite, amado. Boa noite. Me diz uma coisa, eu vi aqui no 8:3, no meu, fala assim, ó. Ele estendeu o que parecia uma mão e me agarrou pelos cabelos. Eu não vi se tu leu essa parte da tua também, tá assim? Sim, ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo e levantou-me entre a terra e o céu. Aqui fala uma mão. Então. Então tá. Eu entendi esse ciúme de Deus como um pai que vê a sua filha, o seu filho casando e vai embora, né? A gente tem ciúme, assim, né? A gente que é da gente, a gente tem ciúme. Quem ama, cuida. Quem ama, tem ciúme também, né? E aqui, no caso, é até mais forte, porque Deus tinha uma relação de marido e mulher com o seu povo, né? Então, imagina a nossa esposa estar com um amante. Na nossa própria casa. Na nossa própria casa. Tá bom? Era isso que estava acontecendo aí. O templo é do Senhor. E eles levaram ídolos para lá. Acontece do começo ao fim. Oi? Acontece do começo ao fim, né? Eles abandonam a Deus, né? Sim, que nós triste. Não abandonamos nunca. Né? Amém. Que assim seja, que Deus nos livre disso. Agora, o capítulo 9 mostra que Deus não está completamente passivo a essa situação que está acontecendo. Ele está sendo expulso do templo dele, ele não vai fazer nada. O Senhor vai agir. Em 8:18 ele está dizendo, por isso com ira os tratarei. Não olharei com piedade para eles, nem os pouparei, mesmo que gritem aos meus ouvidos, eu não os ouvirei. E aí no capítulo 9 é o capítulo onde Deus vai ajustar as coisas. Deus chama em alta voz e se apresentam 7 homens no início do capítulo 9, nos versículos 1 e 2. 6 homens estão com uma arma mortal na mão, mas um deles está vestido de linho e ele tem um estojo de escrevente à cintura dele. E aí eles se puseram ao lado do altar de bronze e no versículo 3, Deus sai do santíssimo lugar e se move para a entrada do templo. Deus está se preparando para ir embora. Lembra capítulo 8, versículo 6. Eles estão me expulsando do meu santuário, com esse monte de idolatria aqui dentro. E aí, na segunda parte do versículo 3, o Senhor chama o homem vestido de linho e dá uma ordem para ele no versículo 4. E a ordem é a seguinte: percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas no meio dela. Então, o sinal na testa não é algo literal. Nota, é interessante a gente estudar livros proféticos, porque essa ideia depois vai ser levada para Apocalipse, capítulo 7, capítulo 14.
A ideia de selar os seus é a ideia de identificar quem são os seus protegidos. E aqui, então, esse sinal na testa que vai ser feito, vai ser um sinal feito representando a proteção daqueles que são justos na nação. E esses que são justos na nação são aqueles que estavam suspirando e gemendo por todas essas práticas repugnantes que estavam sendo feitas em Jerusalém. Idolatria e um monte de pecado que grande parte da nação estava praticando. Agora, depois de selar os seus protegidos, Deus diz para os outros 6 homens que tinham uma arma mortal na mão, que percorressem a cidade e eles eliminassem sem piedade os infiéis. E deveria começar pelo santuário do Senhor, versículo 5 até a primeira parte do versículo 7. E eles começaram, então, de fato, segundo a ordem do Senhor, pelas autoridades do templo. A ideia de Deus começar a sua disciplina pelas pessoas que tinham mais responsabilidade. Mas depois, segundo a parte do versículo 7, os demais infiéis entre o povo também foram mortos. E depois, Ezequiel acaba ficando sozinho em cena, ele se prostra e ele clama: soberano Senhor, tu vais lançar a tua ira sobre Jerusalém e vai destruir todo o remanescente? Versículo 8. E depois, versículos 9 e 10, o Senhor responde o seguinte: a iniquidade da nação de Israel e de Judá é enorme. A terra está cheia de sangue derramado e a cidade está cheia de injustiça. Eles dizem: o Senhor abandonou o país, o Senhor não nos vê. Então eu, de minha parte, não olharei para eles com piedade, nem os pouparei, mas farei cair sobre a cabeça deles aquilo que eles, então, têm feito. A ideia, eles dizem que eu não vejo tudo o que está acontecendo, então eu vou fechar os meus olhos, vou ser cego mesmo e não vou poupar. Ainda que eles clamem para mim, como disse 8:18, eu não vou poupar, eu não vou atender o clamor por misericórdia e também vou ser surdo aos clamores deles. E a destruição, então, ela vai vir. E depois, no versículo último desse capítulo 9, versículo 11, o homem de linho com estojo escrevente à cintura volta, trazendo para o Senhor o relatório de que ele cumpriu a missão. A ideia de selar todos os fiéis na testa, para que então ficasse evidente para aqueles 6 homens que iam sair destruindo os infiéis, quando eles chegassem na presença dos fiéis, eles então não destruiriam. Logicamente, gente, isso não é literal, é toda uma visão simbólica para que Deus possa comunicar: os infiéis vão ser disciplinados e castigados, e os meus fiéis, eles serão então protegidos por mim. Tranquilo? Esse é o capítulo 9, e aí eu abro para que você possa fazer a sua pergunta ou comentário aí. Jô, eu apontei Josué? aqui... Opa, desculpa. Jô, Oi. tudo bem? Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Eu estou lendo o Salmo 81 e estou, digamos assim, pensando naquilo que você está falando aí, né? E interessante que nesse Salmo, eu vou ler só o versículo 11 até o 16, e a história se repete, né? Diz lá: mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhes abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com trigo mais fino e se saciaria com mel que escorre da rocha. Então, Deus tomando uma atitude, Deus deixando, o povo não quer escutar, o povo não quer submeter, não quer atender a Deus, anda na sua teimosia e aí sofre na mão do inimigo. Uhum. E Deus fecha a porta, né, para que as bênçãos, inclusive,
da fartura lhe desfuja da mão. Né? Então, é uma coisa... Porque eu estou no Salmo 81, estou estudando Salmos, né? E esse capítulo 81 encaixou bem naquilo que tu discorreu ali, né? Infelizmente, a história se repete, e se repete nos dias de hoje, não é muito diferente, né? O povo busca outros ídolos, deixa de ouvir as palavras de Jesus, e as consequências são as piores possíveis. Verdade. Obrigado, João. Obrigado. Giovanni, depois Fernando. Pode passar para o Fernando primeiro. Tá, primeiro. Tá. Obrigado, Giovanni. Não, só uma perguntinha que eu ia fazer aqui, que eu me lembrei quando você falava do sinal que eles tinham na testa, né? Tem um povo que eu acho que é um povo hindu, que usa alguma coisa assim, uma marca na testa. Será que eles fazem alguma alusão a esse tempo aí? Meu irmão, eu vou ficar te devendo a resposta porque eu não conheço da religião hindu. Sou ignorante quanto a isso mesmo. Posso pesquisar. Eu também não, mas eu vejo em filme, às vezes, que eles usam uma... Por isso que eu me lembrei, será que não seria, né? Então, deixa sim. Sim, sim. Pode passar para o João Verdun, José. Verdun, contigo, meu irmão. Boa noite, amados. Boa noite. Eu observei assim que Sodoma e Gomorra, né? Abraão implorou por eles, né? E era um povo que não era israelita, era um povo, né? Que todo errado, né? Aí vem Ezequiel aqui implorando, né? Para que Deus poupasse, né? Achando que Deus não ia poupar ninguém, né? E hoje para nós estamos no meio de quase de 8 bilhões de pessoas. A maioria não quer nem olha uma Bíblia, né? Essa juventude de hoje, como Jesus disse, que o amor vai esfriar no coração, vai ser cada vez mais pior, né? E nós estamos aqui, se a gente nos deixar contaminar e ficar em cima do muro, né? Não tendo uma visão, um foco para aquilo que a gente sabe para onde vai, para onde vamos, né? Quem somos, nós também vamos perder esse galardão aí, né? E a ira de Deus vai cair sobre nós, né? Como essas pessoas que nem sequer lê a Bíblia, iremos para o mesmo lugar que eles também. Então, o poder da palavra de Deus, ela não vai poupar ninguém, e principalmente nós que conhecemos ainda, né? Obrigado, João. Obrigado pela tua colocação. Boa reflexão. Giovanni? Agora fechou. Jô, eu estou procurando, como disse o tio Jair, as coisas se repetem, eu estou referenciando esse assunto com os acontecidos e o futuro. Em Êxodo, capítulo 12, versículos 12 e 13, também há uma prova de Deus que ele cuida dos seus, ou seja, ele protegeu os filhos de Israel da morte dos primogênitos. Então, ele marcou lá o seu povo com sangue nos umbrais, nas casas. Aqui ele está selando os seus, como também selou lá em Apocalipse 7, 14. Então, isso é uma coisa que nos dias de hoje também temos que sempre trazer para os dias de hoje, né? Para essas lições e exemplos para nos dias de hoje. Hoje também Deus cuida dos seus, como está em Romanos, né? Deus, ele contribui e favorece para aqueles, né? Age para o bem daqueles que o amam. E Jesus falou isso, fica bem claro, bem aprendizado. Quem são aqueles que o amam, que Deus vai atuar, vai favorecer, vai ajudar? São aqueles que conhecem os mandamentos e obedecem. Por isso da importância de estudarmos toda a Bíblia, não parte, não aquilo que nos interessa, mas toda. Principalmente os avisos de Deus. Nós vamos ver desse estudo todo aqui, a ira de Deus. Tem pessoas que acham, já ouvi, Deus é misericordioso, ele vai me entender. Ele é misericordioso, ele entende desde que eu tenha um arrependimento e mude a minha postura, passe de agir de treva com postura de trevas para a luz. Esse povo todo aqui que nós vamos ver, todos serão castigados. E hoje acontece a mesma coisa. Deus castiga e disciplina aqueles que o amam e aqueles que estão no mau caminho. Seria isso. Renato, amado e Geisa. Tu vê que estava uma separação muito grande, né, entre o povo e Deus, ao ponto que o povo estava pensando que Deus não estava vendo, que Deus tinha abandonado eles. Sim. Aí o que é que desde o começo da Bíblia
Está acionando, tá? Desde o começo da Bíblia a gente vê o que faz separação. Pecado. Foi muito pecado. Você fez uma lista aqui de pecado aqui que eu... E a gente tem que olhar para a gente, tomar cuidado para não seguir a multidão, ver o que está acontecendo, viu também que não podemos generalizar, entendeu? Tem que sempre estar mostrando que tem um remanescente, que tem alguns que estão ali. Aí, tudo que Giovanni falou aí, que temos que ouvir, que praticar, concordo. E tem uma passagem que eu gosto muito de João, aquela do cego que foi curado, né? É João 9:31. Olha como ele fala, olha primeiro o verbo. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse ele atende. Eles não... Eu acho que eles não estavam tendo resposta de orações, alguma coisa, que eu acho que eles pensaram e começaram a apelar para tudo e aconteceu tudo isso. Vamos ver a gente aí, né, para ver o que está acontecendo. Talvez aparentemente as coisas estão muito boas, mas o que é que Deus está achando? Vamos ver. Né? Valeu, meu gente. E, João, Obrigado, eu Renato. gosto do Neves, mas só para pegar esse gancho do Renato aí, e da Bíblia, da Palavra de Deus, muitos acham, né? Bom, eu estou no culto lá, estou perante meus irmãos, eu tenho uma compostura de luz direitinho, mas saiu dali, saiu perto dos irmãos, tem uma compostura totalmente diferente, é postado nos vídeos, em WhatsApp, Facebook aí, e acho que Deus não vê, os irmãos não estão vendo, Deus, então tá bem. Mas esquece que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Deus está em todos os lugares. Nós não estamos, né? Mas Deus está. Hein, só um Neves, detalhe, oh, só um desculpa, detalhe, Alessandro. Renato. Desculpa, eu que interrompi. Só um Não, detalhe, fica... só observar o contexto para ver quem que está falando em João 9:31. É o cego, não é? Não é Jesus, nem um dos discípulos. Então, a gente precisa, às vezes, também tomar atenção na citação. Ele fala assim, ó, sabemos, o cego está dizendo, ó, todo mundo sabe, está ali, está escrito pelo Espírito Santo, entendeu? Então, é uma verdade. Ele está ali afirmando, nós sabemos. Eu acho que foi mais ou menos, né, Charles, que você está falando. Sim. Obrigado, queridos. Neves, amado. Depois, Patrícia. Boa noite, irmãos. Eu fico impressionado de ver, quando a gente volta nos livros, né, do Velho Testamento, o quanto Deus, né, ele é específico no que ele deseja, no que ele quer, né, seja como adoração, seja como louvor, né, seja como conduta da nossa parte, né, e nos remete também à importância, né, da gente observar que nós sempre que nós nos desviarmos dele, sempre que nós entrarmos no caminho que distancia dele, nós vamos sofrer uma disciplina, né? E quanto mais esse desvio for profundo, nós se voltarmos, né, contra a vontade do Senhor, maior vai ser a consequência desse desvio, né? Então, trazendo para os dias de hoje, nós já temos a certeza de que seremos julgados. Jesus, né, será o nosso julgador. No momento em que nós, né, sairmos dessa vida, né, que nós estamos aqui e formos para, né, para a vida eterna ou para a morte eterna, né, nós passaremos por esse julgamento, né, que vai decidir isso. Então, a nossa conduta no presente é que vai determinar como será a nossa vida futura. E essa informação que ele fala, né, da marca, né, na testa, hoje nós temos uma marca, nós carregamos uma marca, que é a marca do batismo. É a marca da confissão, né, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É a marca da confissão de Jesus como nosso Senhor e Salvador. Né? É a marca nossa do batismo. Então, se nós não tivermos essa marca, né, com certeza nós estaremos sujeitos a essa, né, vamos dizer assim, a essa disciplina que o Senhor aplicou aqui para esse povo. Com certeza nós passaremos por isso também.
entendo que é assim. Desculpa se eu estiver errado e me corrija, por favor. Obrigado. Talvez eu ligaria com o resultado do batismo, porque Efésios 4:30 vai dizer que a gente não deve entristecer o Espírito Santo de Deus, que é no batismo, que a gente recebe, com o qual vocês foram selados. É um selo, para né? aquela redenção. É Efésios 4:30. Não é? O Espírito Santo é um selo que nós temos. Sim, sim. Isso que o Guilherme não podemos entristecê-lo. Quem não tiver este selo... E não podemos entristecê-lo, como diz também Efésios 4:30, que Deus está indo embora porque o povo entristeceu, né? E aí o nosso corpo é santuário do Espírito, a gente fica entristecendo, uma série de pecados assim deliberados que a gente não se arrepende durante um longo tempo, daqui a pouco, né? Perigoso. Isso que o Neves falou, José. Isso Oi. que ele falou, até tu deu na aula, Neves, de Hebreus. No Velho Testamento, o povo tinha a marca da circuncisão na carne, o prepúcio do homem. No Novo Testamento, na Nova Aliança, nós temos a marca da circuncisão no coração, que é o recebimento do Espírito Santo. Isso é importante, que diferente no passado, nós hoje, todos batizados, aonde quer que formos, o que estivermos fazendo, o Espírito Santo de Deus está dentro dos batizados. Se eu estou em local impróprio, inadequado, nas trevas, eu estou levando o Espírito Santo de Deus comigo. Olha a gravidade que é. Pensem nisso, reflitam sobre isso. Patrícia, minha querida. Boa noite a todos. Boa noite, amada. Olha, eu já tentei ler apenas esse livro e eu não compreendi justamente porque ele tem muitos símbolos. Agora eu estou tendo a oportunidade de estudar ele, mas mesmo assim, eu olho para Ezequiel, mas com qual outro livro eu posso estudar junto a Ezequiel? Ezequiel, Daniel, Jeremias, Zacarias, Apocalipse, todos eles têm linguagem simbólica, né? Linguagem por meio de visões. Mas fica tranquila que durante o estudo a gente vai explicando, a gente vai ficando alfabetizado, a gente acostuma com o ambiente. Quando o ambiente é novo, é como a gente está, como quando a gente na infância estuda o alfabeto, A, B, C, D, F, G, H, a gente está se ambientando e fica um pouco desconfortável, depois acostuma e vai, a gente é alfabetizado. É tudo tranquilo. Ai, que bom. Porque daí eu fiquei vendo o Homem de Linho e eu pensava, quem é esse Homem de Linho? Na visão é só o homem que tem a responsabilidade de selar os fiéis, para que depois de selados e protegidos venham os outros 6 e aí apliquem a disciplina sobre os infiéis. É só essa a ideia. Tá bom, então eu já li todo ele de novo, mas eu vou esperar a argumentação de vocês que são mais experientes que eu. Tá, tranquilo, amada. Tranquilo. Serjão? Eu quero ler aqui 2 versículos aqui do capítulo 1 de Efésios. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Isso mesmo. E aí só lá no 4:30 diz para não entristecer, porque é o nosso selo. Esse é o ponto. Mas é isso aí mesmo, Sérgio. Agora, amados, capítulo 10, aquele homem vestido de linho que a Patrícia trouxe para a gente aí, ele recebe outra missão. Lembra que no capítulo 1, aqueles 4 seres viventes, agora no capítulo 10 são identificados como querubins, eles têm rodas entrosadas uma na outra, mediante as quais eles se deslocam, além das asas. E entre essas rodas haviam brasas. E aí, então, esse homem é ordenado a pegar brasas dessas rodas, e aí eles devem atirar fogo à terra, fogo em Jerusalém. Sempre a ideia de fogo caindo é a ideia do juízo de Deus. A gente tem uma cena parecida depois em Apocalipse capítulo 8, versículo 5, lembra que Ezequiel e Apocalipse têm muitas cenas que são paralelas, estudando Ezequiel facilita depois Apocalipse. Esse é um trecho que liga com Apocalipse capítulo 8, versículo 5. Mas nós tivemos mais literalmente falando, fogo e enxofre caindo sobre Sodoma e Gomorra em Gênesis 19, 24.
E essa ideia de fogo ser juízo, ela era tão forte no coração dos judeus, e quando Jesus estava indo em direção a Jerusalém, e foi rejeitado pelos samaritanos em Lucas 9:54, Tiago e João disseram: Senhor, quer que a gente mande vir fogo do céu sobre esses samaritanos aí? Nos versículos 13 e 4, tem um movimento do Senhor em direção à saída do templo novamente. A glória do Senhor normalmente ficava escondida atrás daquela cortina, no santíssimo lugar. Agora a glória do Senhor está enchendo todo o templo, porque o Senhor está em movimento. Daqui a pouco, ele vai embora do templo dele. Lembra, capítulo 8, versículo 6, ele está dizendo: eles estão me expulsando daqui. Agora, Deus está saindo da entrada do templo e ele está sendo levado pelos querubins à entrada da porta oriental. O Senhor está se deslocando para fora da casa dele cada vez mais. O capítulo 11, a gente tem, assim, duas partes principais. O capítulo 10, gente, eu expliquei as coisas que são novas para a gente, porque boa parte do capítulo ele vai repetir aquilo que ele viu no capítulo 1. Então, é alguma coisa que a gente já tem em mente do estudo de lá. Agora, no capítulo 11, a gente tem duas partes principais. Dos versículos 11 a 13, Ezequiel tem uma outra parte da visão agora na porta do templo, que dava para o Oriente. E nós tínhamos ali 25 homens que, segundo o Senhor, estavam dando maus conselhos na cidade de Jerusalém. Isso é versículos 1 e 2. E o conselho está no versículo 3. Capítulo 11, versículo 13 está aqui. Ó. Eles dizem: não está chegando o tempo de construir casas, esta cidade é uma panela e nós somos a carne dentro dela. E esse comentário sobre a construção das casas tem duas possibilidades, assim, né? A primeira possibilidade, a NVI, tá na interrogativa. Eles dizem: não está chegando o tempo de construir casas? O povo está questionando se não é a época está questionando a ideia de que não é época de construir casas. E talvez seja ligado ao comentário de Jeremias, nos capítulos 29, versículo 4 e 5, porque lá o Jeremias disse o seguinte para os exilados: olha, vivam uma vida normal aí na Babilônia. Construam casas, gerem família, tenham filhos, porque o cativeiro vai ser um pouco longo. O cativeiro, inclusive, vai durar 70 anos. Nesse caso, esses homens em Jerusalém estariam negando essa afirmação de Jeremias, dizendo que o cativeiro não iria durar tanto tempo assim. Então, não é momento de construir casas no cativeiro, como Jeremias está dizendo. E a ideia da carne na panela pode significar que o povo em si, que está em Jerusalém ainda, é a carne. E a panela protege a carne de ser queimada. A ideia deles estarem sendo protegidos, porque estão na cidade, onde tem o templo e tem o Senhor, eles não vão ser destruídos por causa da proteção da panela, que é a própria cidade. Assim, o povo não precisaria construir casas no cativeiro, porque a cidade santa iria dar proteção para os habitantes do ataque da Babilônia, que Jeremias, como Ezequiel, também estão anunciando, e eles estão dizendo que o cativeiro vai acabar logo. Agora, a outra possibilidade, e aí essa ideia dá mais na revista Almeida Atualizada, porque está na afirmativa, a ideia de não vamos construir casa em Jerusalém porque é época de guerra. E aí, se a gente construir, talvez algumas casas aqui nossas caiam e a gente perca financeiramente. Porém, apesar de não poder construir casas agora por causa da guerra iminente, nós seremos protegidos. Nós vamos sobreviver porque a gente é a carne que está dentro da panela e a gente não vai ser queimado na ideia de ser destruído. Agora, independente da interpretação do versículo 3, a palavra de Deus está dizendo que esses 25 líderes estavam dando conselhos errados para o povo, agravando a situação que já era péssima. E aí, então, dos versículos 5 a 7, o que o Espírito de Deus vai fazer? Vai ordenar a Ezequiel que, assim, manifestasse a verdade do que ia acontecer. E aí, versículo 6 e a primeira parte do versículo 7. Esses líderes, com suas influências,
negativas. Mataram muita gente na cidade de Jerusalém, inocentes, e os corpos espalhados por eles eram a carne. Vocês têm um provérbio que vocês são a carne e estão protegidos na cidade? Eu tenho uma outra interpretação do provérbio de vocês. Tem carne em Jerusalém mesmo, espalhada e morta já, e são os inocentes que vocês mataram. E com respeito à ideia da cidade ser uma panela, e vocês como carne nobre estão aí protegidos, eu vou dizer o seguinte para vocês, vocês não estão protegidos. Vocês vão ser expulsos daí. Segunda parte do versículo 7 e também a primeira parte do versículo 11. A ideia é que Deus vai trazer o castigo contra os desobedientes. Versículos 8 até o versículo 13. Do 8 até o 10, Deus está dizendo assim, vocês têm medo da espada, mas é a própria espada que vai alcançar vocês. Mesmo que vocês consigam sair dos muros da cidade e fugir até a fronteira, a minha espada vai alcançar vocês e vocês vão ser mortos na guerra. E a razão, segunda parte do versículo 12, desobediência. Vocês não ouviram os meus decretos. E assim, segunda parte do versículo 10 e mais início do versículo 12, vocês vão saber que eu sou o Senhor, eu vou cumprir a minha palavra. E aí, como sinal do cumprimento do juízo, um dos 25 líderes que ele vê na cena, Pelatias, morreu enquanto o Ezequiel profetizava, primeira parte do versículo 13. E aí, então, o Ezequiel, da mesma forma que ele fez no capítulo 9, versículo 8, agora ele faz aqui na segunda parte do versículo 13. Ele clama a Deus perguntando, Senhor, tu vais destruir todo o remanescente de Israel? Tanto a visão de Ezequiel, como a visão do povo em geral, é que o remanescente eram aqueles que estavam em Jerusalém. Porque, afinal de contas, quem tá no cativeiro já foi castigado por Deus. E na visão, se ele está destruindo todo mundo em Jerusalém e Nabucodonosor vai destruir, quem é que vai sobrar, Senhor? E essa é a resposta do resto do capítulo 11. Nos versículos 14 e 15, Deus vai introduzir um provérbio que era muito dito em Jerusalém. Eles, o povo em Jerusalém, dizendo, os que estão lá no cativeiro, eles estão longe do Senhor. É a nós que ainda estamos aqui na terra em Jerusalém? Essa terra foi dada para nós, para nossa propriedade. Nós estamos aqui protegidos do Senhor. A ideia é, nós somos o remanescente. Eles lá estão castigados mesmo. É a ideia que Ezequiel acabou de proferir e tinha esse provérbio lá. Aí, versículos 16 a 21, vem a resposta do Senhor com respeito ao remanescente dele. No versículo 16, em primeiro lugar, Deus faz uma promessa. Olha, esse cativeiro aí, ele vai ser por breve período. Eu estou dizendo para vocês que estão aí no cativeiro. A gente sabe que Jeremias falou que seria 70 anos, né? E aí, a segunda coisa que o Senhor falou foi, eu sou o santuário de vocês aí no cativeiro. Eu sei que o santuário vai ser destruído aqui, eu estou anunciando, minha casa em Jerusalém vai ser destruída porque eu estou me retirando de lá. Eles encheram de ídolos e de pecado na minha cidade e no meu próprio templo. E eu estou aqui no cativeiro com vocês. A ideia, onde estão os meus fiéis? Ali eu habito com eles. E lembra que esse povo do cativeiro, capítulo 6, versículo 8 até o versículo 10, já estava passando por um processo de disciplina e já estavam reconhecendo que eles haviam adulterado contra o Senhor, estavam se arrependendo no cativeiro. E por causa do arrependimento deles, Deus estava com eles no cativeiro. E o que Deus está falando sobre remanescente é o seguinte, o remanescente são vocês, Ezequiel, que estão aí já no cativeiro e que estão passando pelo processo de disciplina. Versículo 17, eu vou restaurar o meu povo fiel do cativeiro e vocês vão retornar para Israel. E quando vocês retornarem para Israel, versículo 18, vocês vão retornar santificados, vocês vão odiar a ideia de idolatria. Agora, como é comum nas profecias dos diversos livros sobre a volta do cativeiro, tem uma mistura de ideias. Vai existir uma volta literal para Israel, mas tem vislumbres já do reino messiânico e espiritual do Novo Testamento.
da época em que Jesus viria aqui e estabeleceria o reino dele. E isso, queridos, está nos versículos 19 e 20. Ele diz assim: darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, quer dizer, sensível. Então agirão segundo os meus decretos, e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Agora, quanto aos perversos, versículo 21, eles seriam castigados e não conseguiriam escapar. E aí, versículos 22 e 23, nós temos a última cena da visão. A glória de Deus agora se retira definitivamente da cidade de Jerusalém. Como anunciado para vocês, Deus foi embora, e eu vou ler esses versículos tão tristes para a nação na época. Diz assim: então, os querubins com as rodas ao lado estenderam as asas, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. A glória do Senhor se levantou da cidade e parou sobre o monte, e fica a leste dela. Deus foi embora. Deus foi na direção do monte, e grave isso, Deus foi embora pelo oriente. No final do livro de Ezequiel, quando a cidade estiver restaurada e o templo estiver santificado, numa visão simbólica, Deus vai voltar pelo mesmo local, pelo oriente e pela porta oriental. Versículos 24 e 25. O Espírito devolve a Ezequiel a casa dele entre os exilados. Ele compartilha essas profecias com os que estão no exílio, e é provável também que ele acabe compartilhando essa visão que ele acabou de ter com as autoridades que lá no capítulo 8, versículo 1, estavam na casa dele, consultando ele, e talvez fizeram perguntas para ele, e talvez as perguntas que eles fizeram foram respondidas por Deus para Ezequiel, para comunicar para essas autoridades que estavam na casa dele no capítulo 8, versículo 1. Tranquilo? Esses são os capítulos 8 a 11, e você fica à vontade aí de fazer suas perguntas ou comentários. João, deixa eu ver se eu escrevi isso correto aqui. 25 homens dando maus conselhos. Duas versões, possíveis versões. Uma versão de não construir, conselhos de não construir casas no exílio, em Babilônia, ou em Jerusalém? No exílio. Porque tá. Em Jeremias 29, anota Jeremias 29, 4 e 5, Jeremias disse: olha, pode construir casas aí, porque o cativeiro não vai terminar para logo, como os falsos profetas estão dizendo aí, em 2, 3 anos. Não, vai ser 70 anos, então constrói a vida aí. E Deus é o santuário de vocês aí, fiquem tranquilos. E a outra posição é de não construir casas em Jerusalém. Em pois Jerusalém. Não haverá exílio por Jerusalém estar protegido por Deus, né? Pelo templo lá. Então, não constrói casa porque realmente a guerra não tem como negar, ela é iminente. Se a gente construir, talvez a gente perca algumas casas e perca financeiramente, mas destruição não vai acontecer, porque a cidade é uma panela e a gente é carne protegida aí dentro. E depois Deus vai dizendo no 7 e no 11, Jerusalém é uma panela, mas vocês vão ser expulsos, não tem proteção nenhuma para vocês. Nós vimos aqui que Ezequiel está exilado no povão, e Daniel está exilado nas autoridades, lá na corte nobre. Então, as profecias de Daniel também com Ezequiel têm o mesmo sentido. Daniel vai profetizar lá adiante a profanação do templo, nos governos tem os nomes certos lá, vai também profetizar os reinos, a estátua, aquela, a vinda de Jesus, no caso ali, o reino do Senhor, é tudo no mesmo período. Por isso que é interessante estudar nesse mesmo contexto, né? Daniel, Ezequiel, Malaquias, Jeremias, nós estudamos também Jeremias, e depois dessa parte de exílio, nós estudamos o regresso deles, né? Esdras, Neemias, para entender na cabeça, colocar esse contexto histórico todo aí. O Alessandro de Manaus está aí, e nós estamos acompanhando a Gênesis, agora Êxodo. Fica a dica, Alessandro, vamos toda a Bíblia em contexto histórico aí. Isso aí. Rosana, minha amada. Oi, Jô, me diz uma coisa, é Jeremias o que tu falaste? 29, versículos 4 e 5. Obrigada. Jeremias está dizendo: constrói casa aí no exílio, vida que segue, vida normal.
Vocês não vão voltar tão rápido assim, não é 2, 3 anos, como os profetas falsos estão dizendo. 29 e 10 dura 70 anos, então. Mas, ligado com Ezequiel, não se preocupem. Vocês estão sendo santificados aí, Deus é o santuário de vocês aí, Deus vai abençoar e vocês vão voltar do cativeiro santificados. E é esse povo que está em Jerusalém teimoso, que vocês pensam que é o remanescente, estão aqui desobedientes, eles vão ser destruídos. É por isso que eles estão perguntando, não está na hora de construir casa, é por isso? Uma possibilidade é essa. Uma possibilidade de conselho é essa. Construir casas? Não, sem construir casa não existe, a gente vai voltar rápido. E aí Deus está dizendo, isso é um conselho mau. É para construir, sim. E a outra possibilidade é, talvez eles estejam dizendo, não vamos construir casa, porque realmente a guerra é iminente, porém a gente está protegido aqui, a gente vai vencer essa guerra. E Deus está dizendo, não vão vencer guerra nenhuma. Vocês vão ser destruídos. Bueno? Por isso que Jeremias foi perseguido, Josué, então, pelas profecias dele, né? Sim. Jeremias parecia um inimigo da nação, né, gente? Parecia um inimigo da nação, porque pensa o seguinte, se fosse a questão do Brasil passando por uma guerra, e aí Deus começa a profetizar que nós aqui estamos, sei lá, em pecado contra o Senhor, se a gente fosse uma teocracia, e por causa desses pecados frequentes, daqui a pouco a Argentina vai vir aqui e vai destruir o Brasil e a gente vai, enfim, passar um processo de disciplina. Aí Deus levanta o Renato, que é brasileiro, e ele começa a fazer profecias aparentemente contra a gente. Poxa, as profecias do Renato, elas ficam desencorajando a gente até para a guerra. Se vai acontecer destruição, por que adianta a gente batalhar? E aí, então a gente começa a perseguir o Renato, porque ele está fazendo propaganda na rádio, na televisão e todas as mídias sociais, dizendo que a gente vai perder e está desanimando o povo para a batalha. Era essa a visão que tinham de Jeremias. Ok? Parecia que ele estava jogando contra o time. Renato entrando na lei das fake news. Iam dizer que era fake news, é verdade. Fala, Verdun, meu querido. Amado, eu já passei por muitas experiências, eu acho que muitos irmãos já passaram. A gente chega num trabalho onde tem algumas falcatruas lá e alguma coisa, qualquer coisa que estiver fora do contexto de honestidade, justiça, sabem que a gente é cristão, já fico todo espiado já. Quer dizer que o mundo religioso lá fora, se ouvir a nossa mensagem, eles vão tapar o ouvido também, porque eles estão numa confusão mental muito grande e eles não conseguem olhar para a Bíblia e acreditar nesse livro. E os donos e os seus líderes, muito mais ainda, porque o plano deles, o interesse deles é o outro, e a gente sabe muito bem o que é. Então, assim, cada um de nós, caminhando no meio desses quase 8 milhões aí, nós vamos ser perseguidos, como os profetas foram também, de alguma forma, por ser cristão. Jesus já nos avisou, por amar ele, e a gente não pode desistir dessa perseguição aí, porque o que nós temos, a nossa espera, é muito mais poderoso. Amém. É isso aí, meus queridos. Então, opa, Giovanni, contigo. Nesse estudo aqui, nem é tanto perseguição nesse estudo aqui, né? Aqui é uma tristeza de Deus em relação ao seu povo, que virou as costas para Deus, idolatrando, manchando o templo. É muito triste. É como se nos dias de hoje, aqueles que se batizaram, receberam o Espírito Santo, seguem vivendo nas trevas, em condutas não condizentes com a luz. Deus está chorando como chorou aqui. E aqui ele castigou o povo, e eu entendo, conforme lá o próprio Hebreus e outra carta lá que fala, Deus disciplina e castiga aqui mesmo, não só o juízo final. Aqui mesmo nós recebemos a justiça de Deus. Tanto que Paulo fala em Romanos, né? No Evangelho está a justiça de Deus, no Evangelho. De fé em fé a gente recebe justiça por justiça. Se eu acredito, eu recebo a justiça de Deus. Primeira justiça é acreditar que Cristo é o Senhor e o Salvador. Acreditei, me batizei, recebo a justiça de Deus, que é entrar para o corpo de Cristo. A próxima fé, os que estiveram lá em
em Bauru vão imaginar aquela porta do N lá. Uma outra fé é que Deus age para o bem daqueles que o amam. Se eu acredito nisso, tenho fé nisso, e vou amar a Deus, obedecendo os mandamentos, eu vou receber as glórias de Deus. Se eu não fizer isso, a justiça de Deus é não receber as glórias de Deus aqui mesmo na terra. Então, isso é importante, é um alerta. E nós vamos ver em Ezequiel, né, que muitos, infelizmente, escutam isso, vão achar as palavras bonitas, vão escutar essa tua aula, Jô, maravilhosa, a palavra de Deus, e vão dizer, Deus é justo, Deus é ira, Deus fala tudo. Como aconteceu isso? E vai acontecer de novo, e acontece todos os dias. É muito triste mesmo. A gente tem diferentes razões pelas quais, como cristãos, a gente pode sofrer. Esse de Ezequiel está muito claro que é consequência de pecado. Em outras circunstâncias, talvez você esteja sofrendo, não porque tenha cometido algum pecado, mas como Jó, alguma prova para o seu crescimento. Deus está trabalhando. Algumas outras circunstâncias, talvez você esteja sofrendo por um terceiro, está fazendo alguma coisa negativa e está respingando em você. Agora, de Ezequiel é muito claro que né? De Ezequiel está muito claro que é. Paulinho, amado? Eu ia aqui em Malaquias 2 também, né? A repreensão que Deus faz com os sacerdotes, assim, é em função desse desvio, né? E o povo aqui também estava sendo, em função, né, dos líderes aqui, eles estavam sendo, né, tendo o mesmo castigo, né, por conta desse desvio que estava acontecendo aqui, do pecado que eles estavam cometendo aqui, né? Sim, isso mesmo. Malaquias mostra a mesma coisa com relação Eu acho que esse é o próximo livro, né? Josué, do Josué, para nos ensinar em Malaquias. Malaquias, né? Eu estou devendo ainda a Zacarias, porque é um livro simbólico e profético, que daí o Zacarias é a volta do cativeiro, de maneira simbólica. Jô, dá todos no cativeiro, Daniel no cativeiro, Ezequiel no cativeiro, para depois nós acompanharmos a volta. Se der a volta, e vamos passar alguns livros no cativeiro. Daniel, o que tu acha? Podemos pensar nisso, sim, tudo tranquilo. Todos os livros relatando os fatos no cativeiro e depois saindo do cativeiro. Jeremias vocês já fizeram aí faz pouco tempo, né? Fizemos, mas não foi a grande maioria aqui, eu acho. Não foi a maioria. Sexta-feira o N Júnior não é a maioria. Do horário, eu acho que eu não fiz. O horário era às 19, não é? 19 horas. 19 horas. Ótimo, a gente pode... Aí me pega. É que eu ia sugerir, Josué, o Jeremias. Jeremias, podemos? Jeremias são 50... a gente vai passar um bom tempo estudando. Não tem problema. Nós não temos pressa, Josué. Deus é tudo no tempo de Deus. Enquanto Jesus não voltar, meu amigo, nós vamos estar estudando. Olha os irmãos de Manaus lá. Começaram com Gênesis, já foi 1 ano estudando Gênesis. Agora estamos em Êxodo e vamos indo. Sem pressa, né? O pessoal que está acompanhando lá. Vamos 48 em Ezequiel, mais 52 em Jeremias. Tá bom, vamos lá. Vamos encarando. Vamos encarar esse... Nós vamos ser corajosos, né, Jô? Vamos encarar... E estudar um livro que o homem pega 40 anos, né? E não ganhar uma alma, né? Não ganhar uma alma. Oi, quem fala? Neves. Como você amava? O mais surpreendente para a gente, né, é descobrir que o rei Nabucodonosor era um servo do Senhor, né?